Olá, prontos para mais uma exploração a fundo aqui no nosso papo. Hoje o tema é daqueles que geram muita conversa, muita dúvida e até uns mitos, né? Proteínas e exercício físico. Quanto que a gente precisa, quando, aquele shake pós-treino tem que ser na hora H mesmo. A gente recebeu um material bem interessante para analisar hoje. Tem posicionamento de entidade importante, tipo o American College of Sports Medicine, o ACSM. Tem revisões científicas, meta-análise recente. Então a missão é destrinchar isso e ver o que realmente importa sobre proteína para quem treina. Exatamente. Vamos olhar com calma o que a ciência diz hoje sobre a quantidade certa, sobre a famosa janela anabólica, também sobre a qualidade da proteína e como isso tudo funciona para quem busca força ou para quem faz endurance, né, resistência. O foco é separar o que é evidência do que é só, achismo. Perfeito. Então vamos lá. Começando pelo básico mesmo. Por que a proteína é tão importante assim quando a gente fala de exercício? Qual é a base dessa relação? Olha, a relação é super direta e estrutural mesmo. Pensa assim, o nosso músculo, o esquelético, é o maior lugar onde o corpo guarda a proteína. E ele não está parado, ele está sempre se renovando. É um processo constante de quebrar proteínas velhas e construir novas. Essa construção é o que a gente chama de MPS, a síntese proteica muscular. Uhum. E o exercício, principalmente o de força, ele acelera os dois lados, a quebra e a construção. Isso está bem claro nas fontes, nas diretrizes da ACSM e nas revisões que a gente olhou, tipo a do Aragon e Schoenfeld. Entendi. Quer dizer, o treino meio que bagunça o coreto para poder arrumar de novo, só que melhor. Ele quebra para construir mais forte. É uma boa forma de pensar assim. O exercício causa umas microlesões, um estresse ali no músculo, e isso sinaliza que precisa rolar uma adaptação. Aí que entra a proteína que a gente come. Consumir proteína, especialmente ali perto do treino, dá os tijolos, sabe? Os aminoácidos. Para quê? Para a taxa de construção superar a de quebra. Certo. Quando a construção ganha da quebra, a gente tem o que se chama de balanço proteico positivo. E é isso que permite o músculo se reparar e, com o tempo, crescer. Esse balanço é fundamental para a gente se adaptar ao treino. Faz todo sentido. Precisa de material para a obra, né? E falando em material, quanto... Porque muita gente ainda usa aquela referência de 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Isso vale para quem está treinando firme? Ações básicas. A CSM cita isso. Mas para quem treina, aí a história muda. As evidências são bem fortes. Várias fontes importantes, tipo os posicionamentos da ISSN, que o Kereksik e o Jagger revisaram, e o próprio documento da ACSM concordam nisso. E qual seria o número, então? Para quem é ativo, para atletas, a recomendação fica numa faixa mais alta, geralmente entre 1,2 até 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal, por dia. E é super importante, como a CSM destaca, que seja por quilo de peso, porque as necessidades mudam muito com o tamanho da pessoa, com o esporte. Dentro dessa faixa de 1,2 a 2,0, o número exato vai depender do tipo de treino, da intensidade, do volume e do objetivo de cada um, claro. Se quer ganhar massa, manter durante dieta ou só recuperar melhor. 8 mesmo. E dentro dessa faixa aí, de 1,2 a 2,0, tem um limite por refeição. Tipo, adianta mandar ver 60 gramas de proteína de uma vez só? Mas é sempre melhor a cada assentada na mesa? Ótima pergunta. Isso entra na eficiência, né? E a resposta, olhando estudos como o do Moore, lá de 2009, e o que a CSM e o Aragon e Schoenfeld falam, é que parece que tem um teto. Um limite para estimular a construção muscular numa única vez. A pesquisa aponta que algo entre 20 a 40 gramas de proteína de alta qualidade por refeição, que dá mais ou menos 0,25 a 0,3 gramas por quilo, já é suficiente para maximizar essa resposta anabólica aguda, aquele pico de construção muscular no momento. Consumir muito mais que isso, tipo 60 gramas que você falou de uma vez só, não parece trazer um benefício extra para a construção muscular naquele momento.
O excesso pode virar energia ou ir para outros caminhos, mas não necessariamente ajuda a construir mais músculo ali na hora. E isso leva a gente a pensar não só no total do dia, mas em como a gente distribui isso. Ah, agora sim. Distribuição, timing, chegamos na famosa, talvez até meio infame, janela anabólica. Aquela pressão, né? Tem que tomar a proteína imediatamente depois de treinar, senão já era, perdeu os ganhos. O que essas fontes que a gente analisou dizem? É tão restrita assim essa janela? Olha, essa ideia da janela tem uma base real, sim. O exercício deixa o músculo mais sensível, tanto para a insulina quanto para pelhar os aminoácidos. É como se ele abrisse a porta, sabe? Para receber os nutrientes e começar o reparo. Estudos mais antigos, como um bem famoso do SMARC de 2001, que o Aragon e Schoenfeld citam, deram muita força para isso. O que ele mostrou? Ele viu em idosos que tomar proteína logo depois do treino de força dava mais hipertrofia do que tomar a mesma proteína 2 horas depois. Isso sugeriu que o tempo era super crítico. Só que a ciência continuou, né? E essa visão da janela ser tão rígida e valer para todo mundo igual, ela foi sendo ajustada. Meta-análises mais novas, tipo essa que a gente tem aqui, de Casuso e Goossens, e revisões grandes, como a do Aragon Schoenfeld, mostram que é mais complexo. A importância de ser imediatamente depois parece depender muito do que a pessoa comeu antes do treino. Peraí. Então, se eu fiz uma boa refeição com proteína umas horas antes de treinar, aquela correria pro shake logo depois fica menos urgente. A janela vira meio que uma, sei lá, uma varanda anabólica. Mais espaçosa. Exato, gostei da varanda anabólica. Se teve uma refeição boa com proteína, carboidrato, ali 1 a 3 horas antes do treino, os aminoácidos ainda vão estar circulando no sangue durante e logo depois do exercício. Aí a necessidade de tomar algo imediatamente depois fica menos crítica para começar a recuperação. A janela ou varanda de oportunidade para otimizar a resposta do músculo se estica. Uau! A meta-análise de Casuso e Goossens é bem clara nisso. Compararam estudos que deram proteína logo antes ou logo depois do treino. Resultado: não acharam diferença significativa nem na força, nem no ganho de massa muscular. Isso reforça o que o Aragon e Schoenfeld já diziam e o que a ISSN também fala sobre timing. O total de proteína no dia e a distribuição em doses certas parecem ser mais importantes para o resultado a longo prazo do que acertar o minuto exato depois do treino. Caramba! Isso deve tirar um peso das costas de muita gente. Aquela coisa de ter que preparar o shake no vestiário, quase um ritual. Saber que tem mais flexibilidade dependendo do pré-treino muda a perspectiva. Mas, mesmo assim, consumir proteína ali perto do treino, seja antes ou depois, continua sendo uma boa ideia, né? Não é para chutar o balde. De jeito nenhum. Continua sendo uma estratégia prática e segura para garantir que os aminoácidos estejam lá quando o músculo está mais receptível. O Aragon e Schoenfeld sugerem uma abordagem bem pé no chão. Consumir uns 0,4 a 0,5 gramas de proteína por quilo de massa magra. Olha que interessante, eles falam de massa magra, que é mais preciso, tanto antes quanto depois do exercício, tipo 1 a 2 horas antes e 1 a 2 horas depois. Isso cria uma janela ampla de disponibilidade. Entendi. Já a ACSM recomenda ingerir um 0,3 grama quilo de peso corporal total depois dos treinos principais e reforça muito a questão da distribuição ao longo do dia. Comer proteína a cada 3 a 5 horas. E esse ponto da distribuição, que a gente já falou, por causa da dose por refeição, é super importante junto com o timing. Distribuir o total do dia em doses eficazes, aquele 0,25, 0,3 grama quilo, parece manter a síntese proteica mais elevada de forma mais constante do que concentrar tudo em poucas refeições gigantes. Tem estudos que apoiam isso, como os do Areta, que são citados indiretamente nesse contexto pela CSM. Ok, então. Quantidade total diária, super importante. Distribuição ao longo do dia, também. Timing perto do treino, importante mas flexível. E a qualidade dessa proteína. Faz diferença se vem do feijão com arroz, do ovo ou de um whey, por exemplo?
considerando a mesma quantidade total. Faz diferença sim, a qualidade importa. E as fontes concordam nisso. Quando a gente fala alta qualidade, geralmente é proteína completa, que tem todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não produz, e que a gente digere e absorve bem. E tem um aminoácido em especial, a leucina, que é tipo um interruptor. Ele que meio que liga o processo de construção muscular. Ah, leucina. Isso. Fontes como a ACSM e trabalhos clássicos que o Aragon e Schoenfeld citam, tipos do Tipton, mostram a eficácia de proteínas como whey e caseína no pós-exercício, justamente por serem ricas nesses aminoácidos, especialmente leucina, e terem uma digestão que favorece o músculo naquele momento. Não que outras fontes não funcionem, mas as de alta qualidade tendem a ser mais eficientes para estimular a MPS. Entendi. Leucina como chave de ignição. E falando em misturas, aquela dupla clássica pós-treino, proteína plus carboidrato. Muita gente jura que isso turbina o ganho de massa muscular mais do que só a proteína. Isso se confirma nas fontes? Aí é outra área que a ciência trouxe mais nuances. Se a gente olhar só para o efeito extra na construção muscular, na MPS, a resposta é meio mista. O Aragon e Schoenfeld revisaram isso bem, olhando estudos como Miller, Koopman, Staples. A conclusão principal é: se você já tomou proteína suficiente para maximizar a MPS, lembra dos 20, 40 gramas? Colocar carboidrato junto parece não aumentar ainda mais essa construção de músculo. Sério? Sim. Alguns estudos mais antigos até sugeriram um benefício, mas os mais recentes, mais controlados, não confirmaram isso consistentemente. Parece que a proteína sozinha, na dose certa, já faz o trabalho principal ali para a síntese. Mas a combinação de proteína com carboidrato é excelente para outra coisa: repor o glicogênio muscular. O glicogênio é a nossa reserva de energia no músculo e ele gasta durante o treino. Repor isso é crucial para recuperar e render no próximo treino. O carbo é o principal para isso, mas a proteína junto pode acelerar essa reposição, principalmente se a pessoa não comeu carbo suficiente. Isso é consenso, tá na ACSM, vem de estudos antigos como o do Zavadsky. Então, a dupla P mais CHO é ótima para quem treina muito, tipo mais de uma vez por dia. Ah, claríssimo. Então a dupla é mais para encher o tanque de energia do que para construir mais parede muscular naquele momento, se a proteína já estiver ok. Faz sentido estratégico. Mudando um pouco agora, e em cenários específicos. Por exemplo, alguém que está tentando emagrecer, perder gordura, mas morre de medo de perder músculo junto. A proteína ajuda a segurar essa massa magra? Ajuda sim bastante. A ACSM cita um estudo bem interessante do Mettler e colegas de 2010. Pegaram atletas em dieta com restrição de calorias por 2 semanas. Dividiram em 2 grupos. Um comeu a proteína padrão para atletas, 1,0 grama quilo dia, e o outro comeu bem mais, 2,3 grama quilo dia. E aí? O resultado foi impressionante. O grupo com mais proteína perdeu um peso total parecido, mas conseguiu segurar muito mais a massa magra e perdeu mais gordura do que o grupo com proteína padrão. Nossa, 2,3 GQK é bastante, hein? Mais até do que o teto daquela faixa geral que a gente falou, 1,2 a 2,0. Mas funcionou bem para proteger o músculo no emagrecimento nesse estudo. Interessante para quem está nessa luta. Exatamente. Sugere que, quando a gente está comendo menos calorias, aumentar a proteína talvez acima do normal possa ser bom para manter a massa muscular, que é importante para o metabolismo e tal. E a outra situação? Tem diferença grande na recomendação para quem faz mais força, querendo hipertrofia, e quem faz mais endurance, tipo corrida, longa, ciclismo. O tipo de exercício muda a necessidade? Olha, as recomendações gerais, se a gente falou de 1,2 a 2,0 grama-quilograma, geralmente valem para os dois. Porque tanto o treino de força quanto o endurance pesado aumentam a necessidade de proteína comparado a quem não treina. Os dois tipos causam um desgaste que precisa ser reparado e os dois estimulam adaptações que usam proteína, seja para fibra muscular na força ou para mitocôndria e enzimas no endurance.
Entendi. O foco pode mudar um pouquinho, hipertrofia máxima na força, reparo e talvez ajuda na recuperação de energia no endurance. Mas a base de precisar de mais proteína e distribuir bem ao longo do dia vale para os dois. As diretrizes da ACSM e da ISSN refletem isso, essa necessidade aumentada para atleta em geral, sem fazer uma divisão tão drástica só pelo tipo de esporte dentro dessa faixa. Ok, acho que a gente cobriu bastante coisa. Se fôssemos resumir os pontos principais dessa análise toda. Primeiro, quem treina precisa de mais proteína, tipo 1,2 a 2,0 GQG por dia. Segundo, distribuir essa proteína ao longo do dia em porções de 20 a 40 gramas ou 0,25, 0,3 QG a cada 3 a 5 horas é talvez até mais importante que o total para otimizar o músculo, certo? Certíssimo. Terceiro, a janela anabólica não é tão rígida. Timing perto do treino é bom, mas tem flexibilidade, especialmente se comeu antes. Menos neura com o relógio. Quarto, qualidade importa. Proteína completa, rica em leucina, ajuda a dar o start. E quinto, P mais CHO é top para repor energia, glicogênio, mas não necessariamente aumenta mais o músculo se a proteína já estiver na dose certa. É um bom resumo. Excelente resumo dos pontos-chave que a ciência atual mostra. E talvez adicionar um sexto ponto que está em todas as recomendações oficiais, tipo a CSM, individualização. Essas são diretrizes gerais, mas idade, a meta-análise de Cazuz e Gussens olhou diferentes idades e a resposta muda com o tempo. Nível de treino, objetivo específico, se está em dieta, tudo isso influencia a necessidade real de cada um. É fascinante ver como a ciência muda, né? Aquela ideia da janela de 30 minutos que parecia lei, hoje a gente vê com muito mais calma, mais flexibilidade. Mostra que o conhecimento está sempre evoluindo. Exatamente. E isso leva a um ponto interessante que algumas fontes comentam, como Aragon e Schoenfeld, citando o trabalho sobre variabilidade individual na resposta ao treino. Existe uma diferença considerável entre as pessoas em como elas respondem ao exercício e à nutrição. O que é ótimo para um pode não ser o ideal para outro, mesmo seguindo a mesma recomendação geral. E isso abre uma janela não anabólica, mas para o futuro, né? Se as recomendações são médias e a gente sabe que tem essa variação individual, para onde a ciência pode ir? Talvez uma nutrição esportiva super personalizada, com base em genética, microbioma, marcadores individuais. Fica a reflexão. Como que a gente vai conseguir, no futuro, ajustar essa recomendação de proteína de forma ainda mais precisa para cada pessoa? É uma perspectiva muito interessante, sem dúvida. A personalização é o futuro. E enquanto isso não vira uma realidade fácil para todo mundo, a recomendação segura está lá na ACSM, na ISSN, procure um profissional. Um nutricionista esportivo, um médico do esporte, alguém que possa olhar o seu caso, sua rotina, seu treino, seus objetivos, seus exames e ajudar a transformar essas diretrizes gerais num plano que funcione para você. Perfeito. Esperamos que essa nossa conversa sobre proteína e exercício tenha ajudado a clarear as ideias, a navegar melhor nesse monte de informação. Até a nossa próxima exploração.